Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao 11º capítulo deste livro, Os Mensageiros. Esse capítulo é muito interessante, porque o André havia solicitado aos amigos espirituais para que ele pudesse ter contato com um doutrinador, um esclarecedor de espíritos, que eles iriam falar com Belarmindo Ferreira, que era o doutrinador Belarmino. É muito importante que este capítulo ele nos dá lição fantástica da importância do esclarecedor, do doutrinador, dessa responsabilidade que é assumida, né, na nossa programação espiritual muito antes que nós reencarnemos. Esse capítulo nos mostra a importância da nossa programação e de sermos instrumentos da espiritualidade, instrumentos de Jesus, porque Jesus é nosso mestre e ele nos ensinou a importância da dedicação, a importância da renúncia em prol do próximo. Ele não se deixou levar por esse passado. Muito embora ele tivesse um passado culposo de vidas anteriores, dos compromissos que ele havia assumido, ele obteve a oportunidade do ministro Gedeão para que ele reencarnasse com a responsabilidade de ser um doutrinador, um esclarecedor. E foi o que ele fez. Ele reencarnou com oportunidade, nasceu com a sua esposa Elisa, se reencontraram, ela, sua grande companheira nos trabalhos, sua grande impulsionadora, além da família. Obteve o conhecimento da doutrina, obteve todos os esclarecimentos e passou a dirigir uma casa espírita. Mas ele se deixou levar pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. O cargo de presidente lhe trouxe, muitas pessoas se aproximaram e ele, desviando do caminho da mediunidade, do esclarecimento que era sua responsabilidade enquanto doutrinador, ele acabou conhecendo filósofos, cientistas e pessoas que estudavam, mas não tinham a finalidade e o propósito do amor, da dedicação. E ele se deixou levar. E ele tinha interesse, ele queria obter mais resposta dos espíritos desencarnados. E ele ficava frustrado, porque ele estava utilizando do trabalho mediúnico não como uma doação, não como instrumento da espiritualidade para encaminhar os espíritos que viriam para o seu trabalho mediúnico e seriam esclarecidos. Ele tinha essa responsabilidade juntamente com os demais companheiros, os médiuns e os outros que haviam se programado conjuntamente a ele. Ele se deixou levar então por esses companheiros, filósofos, pesquisadores científicos, mas não se atentou pela responsabilidade religiosa, muito embora sua esposa Elisa sempre lhe chamasse atenção sobre a responsabilidade enquanto esclarecedor, sobre a sua responsabilidade enquanto espírita, enquanto médium, e mais ainda enquanto dirigente de uma casa espírita. Mas ele se frustrou porque ele não obteve da espiritualidade as respostas que ele buscava. E ele passou a participar, o livro diz, de politicália. Se desviou do caminho. Deixou o trabalho de doutrinador, de responsabilidade e todo o seu compromisso assumido em nosso lar, lá no centro dos mensageiros, junto ao ministro Gedeão, se deixou levar pelas vaidades humanas. Vejam a nossa responsabilidade enquanto médiuns, enquanto esclarecedores, enquanto espíritas que somos, com esse compromisso com Jesus. O nosso compromisso não é conosco,
não é com outras pessoas, sim, é com Jesus como instrumento. Então, no trabalho mediúnico, as comunicações, elas não acontecem da forma como nós queremos ou como nós queremos manipular. Não. As comunicações mediúnicas acontecem na medida e na forma em que a espiritualidade amiga programou, em que a espiritualidade amiga determinou, organizou. Então nós temos que ser apenas esse instrumento de amor, esse instrumento de dedicação. E o Belarmino, então, é um doutrinador falido. Pensemos nisso, meus irmãos. Nos cursos de doutrinadores, nos cursos de esclarecedores que já fizemos nas casas espíritas, sempre nos utilizamos desse texto, desse capítulo, porque ele é muito esclarecedor. A mediunidade não é para satisfazer a nossa vaidade. A mediunidade não é para que a gente chame atenção, para satisfazer o nosso orgulho. Não. A mediunidade com Jesus é para que sejamos instrumentos do amor. Para que, na medida em que os trabalhos aconteçam, nós, enquanto aprendizes da mediunidade, enquanto aprendizes, utilizemos das comunicações para a nossa transformação moral. Esse é o objetivo. E não há mérito nenhum ser médium. Nós não estamos fazendo caridade, pelo contrário, nós estamos assumindo um compromisso que já nos responsabilizamos, que era o nosso propósito antes de reencarnarmos. Tenhamos isso em mente. Não há mérito nenhum, pelo contrário, nós estamos dando continuidade ao compromisso assumido lá na esfera espiritual. O compromisso é com Jesus. Lembrem-se disso, meus irmãos. A mediunidade, a doutrinação exige responsabilidade, exige renúncia, exige comprometimento com os trabalhos. E ele termina então a lição do seguinte, vejam só a lição do Belarmino no final. E assim foi que acabei os meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivescência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados. E o resto, meu amigo, poderá avaliar tormentos, remorsos e expiações. Concluindo, asseverou: como não ser assim? Como aprender sem a escola, sem retomar o bem e corrigir o mal? Sim, disse André, abraçando Belarmino. Então, essa grande lição fica para nós, esse ensinamento do nosso compromisso com Jesus. E vejam que ele acabou se ligando com espíritos inferiores, não por conta dos compromissos assumidos, não, pela forma com que começou a conduzir a sua vida, pelas escolhas equivocadas. Fiquem atentos com a responsabilidade da mediunidade. Que Jesus os abençoe.